pessoal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós vamos juntos corrigir as atividades da semana 1 do PET do 6º ano do Ensino Fundamental, volume 6. Vamos para as questões. Então, estamos aqui com as nossas questões e nessa semana nós trabalharemos com os ângulos. O PET traz para vocês aí uma explicação do que é um ângulo, né? Diz que é uma figura formada por duas semirretas com o mesmo ponto de origem. As semirretas são os lados do ângulo, enquanto esse ponto de origem comum entre elas é chamado de vértice. Ângulos são usados para descrever amplitude de rotação, mudança de direção, inclinação, etc. Eles estão presentes em figuras geométricas e em situações do nosso dia a dia. Os ângulos podem ser medidos e comparados, e a principal unidade de medida aí é o grau. Então, vamos para os exercícios. Bom, na primeira questão, diz que o Pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. É uma técnica de reeducação do movimento que traz equilíbrio mental e corporal. A Karina está assistindo a uma sessão de Pilates e percebeu que todos os movimentos feitos com o corpo formam ângulos com aberturas de diversos tamanhos. Ela, muito curiosa, resolveu verificar a medida desses ângulos. Então, nós vamos observar as figuras aqui e nós vamos observar os ângulos que são formados entre as pernas, os braços e o tronco da pessoa representada aqui. Então, tem aqui as três figuras, figura 1, figura 2, figura 3. E aí pergunta, algum dos ângulos aparenta, né, ser um ângulo reto? Bom, vamos descobrir o que é um ângulo reto, né? Quando a gente vai classificar os ângulos, nós temos ângulos que podem ser chamados de agudos. O ângulo agudo é aquele menor que 90 graus. Então, todo ângulo menor que 90 graus é um ângulo agudo. Então, esse aqui, por exemplo, a gente teria um ângulo agudo. O ângulo reto é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Quando eu tenho isso aqui, olha, duas retas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Aí, na casa de vocês, sabe um exemplo de ângulo reto? O encontro entre duas paredes. Olha aí na sala, no quarto de vocês. Quando a gente tem duas paredes assim, olha, na quina de algum cômodo de vocês aí, vocês vão poder ver um ângulo de 90 graus. Todo ângulo maior que 90 graus é um ângulo obtuso. Então, se ele mede mais que 90 graus, é um ângulo obtuso. E nós temos ainda um ângulo raso, uma volta completa. Esse ângulo raso, ele mede 180 graus. Quando a gente fala numa volta completa, né? Se eu fizer um círculozinho completo aqui, olha, então aqui, fiz 180 mais 180, isso aqui dá 360 graus. Então, quando a gente gira, se eu der uma volta completa em torno do meu próprio eixo, eu estou girando 360 graus. Então, a gente vai olhar aqui, vamos ver se a gente acha algum ângulo que se encaixa em 90 graus. Então, aqui, olha, aqui nós vamos ter um ângulo, mas que parece ser um ângulo obtuso, né? Não é um ângulo de 90 graus, não. Aqui também nós vamos ter um ângulo, esse ângulo aqui é agudo. Aqui nós teremos um que aparenta ser 90 graus. Nós teremos aqui também, olha, entre as pernas que a gente forma um ângulo. Aqui também, mas não é ângulo de 90 graus. Aqui nessa terceira figura, aqui também tem outro, vamos mudar a cor aqui, aqui também tem um ângulo entre as pernas da pessoa. Aqui entre os braços e o chão eu não vou fazer porque o problema falou para relacionar entre os braços, a perna e o tronco. Mas aqui, com certeza, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, olha, a pessoa está com o braço bem esticadinho e com o tronco bem esticadinho também. Então aqui a gente acha um ângulo de 90 graus, olha. Formando aqui o braço e o tronco formam retas perpendiculares. Então, nós podemos dizer que sim. Então, pelo menos um ângulo de 90 graus tem aí nessa figura. Aí pergunta, qual imagem apresenta um ângulo de menor abertura? Bom, a parte aqui na figura em que parece que a pessoa fez um ângulo menorzinho aqui, aí vocês estiverem em casa, podem medir com um transferidor, né? Podem dar uma olhadinha em qual é menor. O que parece ser a menor abertura é esse ângulo aqui, ó. Eu tentei dar uma olhadinha aqui com um transferidor. Achei um transferidor meio virtual aqui, porque eu não achei o meu transferidor físico, vou
confessar para vocês. Então, o que parece ser o menor ângulo é esse aqui, dessa terceira figura. Então, nós vamos dizer que a terceira imagem é a que apresenta um ângulo aí de menor abertura. Enquanto isso, aí fica bem visível que o ângulo com a maior abertura vai ser esse aqui, olha. Entre os braços aqui e a perna, a gente forma aqui um ângulo raso, olha. Aliás, um ângulo obtuso, né? Eu não medi direitinho para saber se ele tem 180 graus, não. Mas é visivelmente aí o maior ângulo, olha, a maior abertura é essa aqui, que está na primeira imagem. Então, nós vamos colocar aqui que a maior abertura está na primeira imagem. Quiserem colocar aí primeira, segunda, terceira, tá aí a resposta da nossa primeira questão. Questão número 2. Uma pessoa se alonga, ao se alongar, faz diversos movimentos. Então, a gente pode observar as imagens abaixo, né? Em que os braços formam diversos ângulos com relação ao corpo da pessoa. Bom, aí fala, qual dos bonequinhos tem maior flexibilidade ao fazer o movimento? A gente percebe que o bonequinho que mais se estica, né? Levantou o braço aqui na altura da cabeça, é esse bonequinho B. Então, a resposta aqui da nossa primeira questão é o B. Parece ser o bonequinho mais flexível, aquele com mais capacidade de se esticar. Você conseguiria estimar as medidas dos 6 ângulos indicados nessa imagem? Então, em todas as imagens que aparece esse quadradinho aqui, olha, eu sei que está formando um ângulo de 90 graus. Olha como é que essa linha do corpo está perpendicular à linha do braço, olha, formando essa angulação aqui de exatamente 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui também um ângulo de 90 graus. Aqui no segundo bonequinho, mais um ângulo de 90 graus. E este aqui, olha, formando essa meia volta, como a gente já viu, é um ângulo raso. Ele tem 180 graus. Aqui, novamente, mais um ângulo de 90 graus. E nesse aqui, parece que o bonequinho levantou o braço só pela metade, né? Olha, vou comparar com esse primeiro bonequinho aqui que levanta aqui o braço aqui formando esse ângulo de 90 graus. Comparado a ele, parece que o terceiro bonequinho levantou só pela metade. Então, nós teremos aqui aproximadamente a metade de 90 graus. Dividindo 90 graus por 2, nós temos 45 graus. Então, na imagem, nós temos ângulos de 90 graus, de 180 graus e de 45 graus. É possível medir essas aberturas? Bom, sim. Para medir ângulo, a gente usa um instrumento que se chama transferidor. Então, olha o transferidor aqui para vocês verem como ele é. Olha. Esse instrumento aqui, ele serve para medir ângulo. Então, é possível medir a abertura daqueles ângulos ali com o transferidor. Se você tiver um na sua casa, tenta medir aí, tenta utilizar, é bem interessante. E na próxima questão eu vou tentar ensinar vocês como é que usa o transferidor. Vamos continuar. Que unidade de medida eu posso utilizar? Nós já vimos lá na abertura do PET que nós medimos a abertura do ângulo, né? A mais utilizada são os graus. Então, você pode utilizar o grau ou o grau. Pode escrever aí das duas formas. Quais são os nomes dos 6 ângulos indicados nessa imagem? Nós já vimos lá no início também. Esse ângulo de 90 graus é o ângulo reto. O ângulo de 45, que é menor que 90 graus, e todos aqueles que são menores de 90 graus também levam esse nome, é um ângulo agudo. E o ângulo que tem exatamente 180 graus é o ângulo raso. Daí a nossa questão número 2. Questão número 3. Tudo que enxergamos está em uma determinada região chamada campo de visão. Esse campo de visão é estabelecido pelo ângulo de visão que corresponde à abertura estipulada pelos limites dos nossos olhos. O campo de visão pode ser classificado como monocular, a visão de um olho, ou binocular, dos 2 olhos. No caso de nós humanos, podemos enxergar cerca de 180 graus para frente, sendo que a nossa percepção de profundidade é demarcada pelo ângulo de interseção de 2 olhos, ou seja, 120 graus à frente, como mostram aí as duas figuras.
Nas câmeras fotográficas, por exemplo, a escolha da espessura da lente determina o ângulo visual da imagem e a distância a qual a imagem deve ser focada, para ficar mais nítida, né? Então, a gente pode ver aqui pela figura que o ângulo aqui ele muda conforme a distância que a pessoa está da câmera. A tabela ela mostra algumas opções de lentes e as medidas aproximadas. Então, uma lente de 4 milímetros, ela é indicada para um ângulo aí de aproximadamente 70 graus, a uma distância que vai de 0 a 6 metros, 6 milímetros para 50 graus aproximadamente, uma distância entre 5 e 10 metros, e assim ele mostra aí, né, qual é a angulação para 8 milímetros, 12 e 16 milímetros. Agora, nós vamos ajudar o fotógrafo a escolher a lente mais adequada para cada uma das fotografias que ele foi contratado para fazer. De acordo com a medida do ângulo, a gente vai consultar a espessura da lente. Nesta primeira figura aqui, talvez fique mais nítido aí para vocês verem no pet de vocês, o ângulo, ele vem aqui, olha, do 0 até ele passa aqui um pouquinho dos 15, parece que 2 pontinhos a mais. Então, nós teríamos aqui um ângulo de 17 graus. Nesse caso de 17 graus, a gente vê que na tabela, que vai estar mais próximo aqui, ó. Vamos ver qual deles. Eu acho que esse aqui de 20, né? 20 milímetros é o que mais vai aproximar aqui dos 17, 12 está longe. Então, nós vamos ter aqui, que nesse caso aqui de 17 graus, nós vamos utilizar a lente de 16 milímetros. Ela vai ser a mais adequada. Então, a lente indicada é a de 16 milímetros. Vamos ver a outra foto que ele tem que tirar? Neste caso aqui, olha aí no pet de vocês, a gente tem uma abertura que vai aqui de 0 até 42. Ela passa um pouquinho do 40 aqui. Então, nós vamos ter um ângulo de 42 graus. Se você voltar na tabela, vai ver que a lente indicada para essa angulação é a lente de 8 milímetros. Então, tá aí a nossa questão número 3. Vamos para a questão número 4. Uma professora deseja fotografar sua classe de maneira que todo o fundo da sala, de M até N, apareça na foto. Portanto, posicionou a câmera num ponto V conforme a figura, tá? Que é a câmera dela. Qual é o ângulo de visão da lente da máquina fotográfica e quais são os alunos que não aparecerão na foto? Então, vamos desenhar um ângulo aqui para conseguir responder essas questões. Então, tá aqui, eu desenhei o ângulo. Primeira coisa que a gente já pode olhar aqui são os alunos que ficam de fora, né? Olha, o aluno A, todo mundo que está fora aqui desse ângulo, dessa nossa linha azul aqui que eu criei, não vai aparecer na foto. Então, o aluno A, o aluno D, o aluno C e o F não vão aparecer na foto. Então, A, D, C e F. E aí, pede para a gente calcular a medida desse ângulo aqui. Eu vou tentar fazer isso utilizando esse transferidor que está aqui do lado. Então, vamos lá. Vou posicionar aqui o transferidor. Vou ter que deixar ele transparente, né, para a gente enxergar a figura. E aqui, olha, eu vou posicionar esse transferidor bem em cima do ângulo. Então, eu vou girar isso aqui, ó, desta forma. E tá vendo essa partezinha aqui, olha, eu vou colocar ela bem aqui em cima do ângulo. Eu vou girar para ficar bem certinho. Essa linha preta, ó, eu vou colocar bem aqui na origem. E essa linha preta tem que ficar bem em cima aqui do ângulo. Agora, eu vou olhar o tamanho desse ângulo aqui de acordo com essa abertura. Deixa eu tentar aumentar a minha imagem. Então, de acordo com essa abertura aqui, ó. É claro que aqui, medindo no computador, toda vez que eu mexo, ele fica um pouquinho torto. Mas dá para a gente ter uma noção da medida do ângulo. Esta abertura aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Esta abertura aqui indo do 0, passando aqui um pouquinho dos 50, olha, chegando próximo aqui dos 55, parece ser o tamanho da nossa imagem. Então, aí, se você medir na sua casa, você pode dar 55, 56 graus. Então, nós vamos ter aí uma abertura, vou colocar aqui 55 graus. Eu acho que está bem fiel aí ao tamanho da imagem. Mas se você tiver um transferidor, faz o teste aí na sua casa, mede no pet.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nossa correção termina aqui, foram só essas 4 questões na primeira semana. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal. Em breve eu vou postar a correção da semana 2. Bons estudos, até a próxima!